Hoje eu quero comentar com você sobre a palavra de Deus no livro de Apocalipse, capítulo 7, onde nos fala sobre os 144 mil selados. João estava tendo uma visão com 4 anjos e 4 ventos, que simbolizam a criação e o mundo, criado por Deus. Os 4 cantos da terra são os 4 pontos cardeais, e os 4 ventos nos fala do juízo sobre todos, onde quer que estiverem. Estes ventos estão em vários lugares da Bíblia, como Jonas 1, versículo 4, Isaías 11, versículo 15, Êxodo 15, versículo 10, Jeremias 49, versículo 36, Jeremias 51, versículo 1. João descreve Jesus como um anjo do Senhor, mas aqui é o próprio Cristo, que no Velho Testamento já foi chamado assim várias vezes. Moisés disse: viu o anjo do Senhor. Josué o viu, Abraão o viu, e em vários outros lugares esse anjo era o próprio Senhor. Só ele pode selar com o selo os seus. No versículo 3 está dizendo: não danifica a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. Jesus disse que não destruiria a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos colocado o selo, ou seja, até que tenhamos marcado os filhos de Deus. Efésios 1, versículo 13, nos garante que o Espírito Santo é o selo que está em nós. Somos as ovelhas do Senhor, marcadas com fogo do Espírito. Somos propriedade exclusiva de Deus. 1 Pedro 2, 9 também nos fala sobre isso. No versículo 4, e ouvi o número do que foram selados, e eram 144 mil, de todas as tribos de Israel. Israel está na ignorância, em guerra contra Deus, mas Deus fez uma aliança com Abraão, e Deus é um Deus de aliança. Salvará esse povo, mais dia ou menos dias, as escamas cairão dos seus olhos. João ouviu que serão selados 144 mil de todas as tribos de Israel, mas os filhos de Jacó, que lutou com Deus, se tornou Israel. E são eles: Rubem, Judá, Gade, Azer, Naftali, Dan, Simeão, Levi, Isacar, Zebulon, José, Benjamim. Estes são os 12 filhos, herdeiros dessa bênção, herdeiros dessa promessa. Mas no Antigo Testamento, o mais velho, ou seja, o primogênito, o que receberia a herança em dobro. Lembra que Jacó desejou ardentemente ser o primogênito e o seu irmão não valorizou, vendeu para ele por um prato de lentilha. Pois é, a palavra de Deus diz: venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Rubem era o primogênito, mas ele desagradou a Deus, e por causa da sua desobediência, ele, em 1 Crônicas 5, 1 e 2, ele teve um contato sexual com uma das esposas do seu pai. Gênesis 34, 1, versículo 3. Ele cometeu um incesto e desagradou a Deus. Ele perdeu a sua recompensa. E Judá recebeu em seu lugar, sendo o primeiro da lista. O contrário fez José. José foi tremendamente abençoado, pois recebeu a sua parte da herança. E o seu filho Manassés também recebeu. Ou seja, José recebeu 2 vezes a herança, porque tudo que é do pai é do filho, e tudo que é do filho é do pai. E o pai se alegra em ver os seus filhos bem. José correu da mulher de Potifar. Ele resistiu ao pecado e foi recompensado por Deus. Deus está sempre nos testando,
Seja como José, resista ao pecado e sente-se no trono e receba a herança dobrada como José recebeu. A tribo de Dan também não recebeu a sua herança. Todos eles se tornaram idólatras. Eles se tornaram sacerdotes de Baal e por isso foram rejeitados. É preciso ter muito cuidado com a pecaminosidade. É mais cuidado ainda com a idolatria. 1 Reis 12, versículo 29 e 30, 2 Reis 10, 29, Juízes 18, 30, 31, nos fala sobre isso. Às vezes pensamos que por ser evangélicos não somos idólatras, mas isso é um grande engano, pois idolatrar é amar alguma coisa mais do que o que você ama a Deus. Talvez você ame o seu carro mais do que o que você ama a Deus. Talvez você ame o seu dinheiro mais do que o que você ama a Deus. Talvez você ame o seu filho mais do que o que você ama a Deus. Rubem perdeu a recompensa, perdeu o seu direito de ser o primogênito, mas Dan perdeu tudo, o seu nome nem está na lista. E os que receberam a herança foram Judá, Rubem, Gade, Azer, Naftali, Manassés, que era filho de José e não de Jacó, não de Israel, Simeão, Levi, Isascar, Zebulon, José e Benjamim. Da tribo de Judá foram selados 12.000. Da tribo de Rubem, 12.000. Da tribo de Gade, 12.000. Da tribo de Azer, 12.000. Da tribo de Naftali, 12.000. Da tribo de Manassés, 12.000. Da tribo de Simeão, 12.000. Da tribo de Levi, 12.000. Da tribo de Isascar, 12.000. Da tribo de Zebulon, 12.000. Da tribo de José, 12.000. Da tribo de Benjamim, 12.000. Aqui está uma grande lição para nós. Podemos perder a nossa recompensa, como perdeu Rubem para Judá. E podemos até ter o nosso nome riscado, como teve Dan com seu pecado de idolatria. A visão dos mártires na glória foi depois dessas coisas. João diz: depois dessas coisas, olhei e vi a grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam em pé diante do trono e perante o Cordeiro, trajando compridas vestes brancas e com palmas nas mãos. Vestes brancas nos fala de justiça, de santidade. Palmas nas mãos nos fala de louvor e adoração a Deus. No versículo 10, os que clamavam não eram os judeus, e sim a igreja. A salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e é Jesus. Todos os anjos estavam em pé, ao redor do trono, os 24 anciões, que são os velhos criados antes da criação da terra, para governar. E os 4 seres viventes, que são seres com a cabeça de um leão, do touro, da águia e do homem, que aponta para os 4 evangelhos da Bíblia, que mostram Jesus como novilho do sacrifício, leão como rei, águia como visão, que vê tudo, e homem como filho do homem. E todos se prostravam e adoravam a Deus, dizendo em um cântico: Amém, o próprio Jesus. E assim está selado, e todos concordavam que tudo vem de Deus e foi feito para Deus. No versículo 13, o ancião perguntou quem era a igreja e de onde vieram, pois ele é um ser celestial e nunca esteve na terra. No versículo 14, João respondeu: porque ele é da terra e faz parte da igreja, ele a conhece, e a igreja veio da grande tribulação, e o sangue do Cordeiro é o que nos faz ser justo e nos purifica de todo o mal. No versículo 15,
Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está assentado sobre o trono estenderá o seu tabernáculo sobre eles. O tabernáculo é o lugar da morada de Deus. Êxodo 30, versículo 8 nos fala sobre isso. Êxodo 39, 43 nos fala sobre isso. Ou seja, Deus estenderá a tenda dele com seus eleitos. Isso fala de morada. De morar, isso nos fala de termos uma morada no céu. Isso nos fala de morarmos com Deus. No versículo 16, não teremos mais esse corpo natural, só o corpo espiritual. Quem não come, nem bebe, nem sente calor e nem sente frio. No versículo 17, Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Jesus dará a paz e tirará toda a tristeza, nos lavando de todo o pecado. Só alegria, fonte de água viva. Estaremos longe da morte, do pecado. Estaremos na fonte de água viva e na santidade de Deus. Deus tem grandes planos para a sua igreja. O plano dele é a salvação. O plano dele é estarmos juntos com ele, na casa que ele preparou para nós, na morada do Altíssimo. Estaremos diante de Deus com o único intuito: louvar ao Senhor, lhe dar a glória, lhe dar ações de graça, honra, poder e força ao nosso Deus para todos sempre. Esse é o plano de Deus para nós. Nós, como igreja, estarmos no céu, adorando ao Senhor, vivendo uma vida de paz, sem choro, sem clamor, sem fome, sem sede, sem calor, sem frio. Uma vida que todos querem ter, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para nós. Uma vida abençoada, uma vida de paz, de amor, onde a traça não corrói o que nós fizermos e nem o ladrão rouba, mas somente haverá paz, alegria no coração daqueles que aceitam Jesus como seu único e suficiente Salvador. Porque somente aceitando Jesus, o Espírito Santo virá para dentro de nós, morar no nosso coração. Esse é o selo da promessa de Deus, o Espírito Santo dentro de nós e o Senhor Jesus sendo o nosso libertador, o nosso Salvador para todo sempre. Creia, porque Deus fará tremendamente grandes obras na sua vida e na da sua família. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça e sabedoria.